Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, fachada posterior e planta de cobertura do galpão para avicultura de postura. Vinheta. Muito bem, vamos visualizar o projeto lá no AutoCAD. Para fazer a fachada posterior, eu vou imaginar uma linha de corte passando em frente a essa fachada e eu observando da direita para a esquerda. Para fazer isso, eu vou usar como base a fachada frontal. Então, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona toda a fachada frontal, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pegar aqui a quina da calçada, vamos diminuir o zoom, vou deixar ela alinhada com a quina da calçada inferior aqui da planta baixa. Então, vou pousar o cursor aqui nessa quina, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar o zoom aqui na fachada. Posso apagar o portão de entrada, a rampa, bem como o passeio mais inferior. Delete. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entro para o modo aparar direto. Vou aparar essa quina e a quina oposta. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá na ribbon modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Eu quero unir essa extremidade com a extremidade oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a fachada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. E aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou aproveitar que eu estou na camada cobertura, vou lá na ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal, e aí eu vou conferir o alinhamento dessa fachada com a planta baixa. Vou clicar aqui no início do beiral e aqui no final. Enter para finalizar a seleção. Vamos dar um zoom aqui, está alinhado, em cima também está alinhado. Posso apagar as duas linhas de construção. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada esquadrias para fazer a marcação das janelas que eu tenho aqui na planta baixa, lá na fachada posterior. Então vou lá na ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal, e aí eu vou marcar o centro de cada uma das janelas. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu quero que meu corte vá aqui da linha de terra até a linha mais interna do telhado. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, as linhas à direita e as linhas à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Posso ir lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona toda a fachada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e aí eu vou desfazer a rotação. Basta digitar o ângulo de 270 graus. Enter, vamos diminuir o zoom. Essas janelas elas já foram desenhadas aqui no corte DD, então vou lá no corte DD, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a janela, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor no meio da janela. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até a linha de terra, que vai ser a minha linha de referência. Clico, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a fachada posterior e vamos colar a janela na linha de terra. Enter para finalizar o comando copiar, posso apagar a linha de construção. Delete. Observando a planta baixa, eu noto que o piso está 48 centímetros acima da linha de terra. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,48. Enter, clica na linha de terra, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Além disso, o peitoril da janela está a 1,78 m acima do nível de piso. Então vamos retornar lá para a fachada posterior. Eu vou sumir temporariamente da tela. Vou lá na ferramenta medida rápida, cursor na área de desenho e conferir se as janelas estão a 1,78 m. ESC. Posso retornar com a minha imagem à tela e posso apagar
a linha que eu desloquei. Vamos subir um pouco o desenho, duplo clique aqui no bloco, no lugar de planta 08 é a planta 09 e no lugar de fachada frontal é a fachada posterior. Ok, vamos diminuir o zoom, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciona toda a fachada posterior, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina dessa calçada, vamos diminuir o zoom, e eu vou deixar essa planta alinhada entre a fachada lateral esquerda e o corte CC. Então, preciso visualizar a quina das duas calçadas aqui na tela. Eu vou pousar o cursor nessa quina aqui da fachada lateral esquerda. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Pouso o cursor na quina da calçada do corte CC. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Este é o momento de clicar. Clico, duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou fazer a planta de cobertura, então para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cobertura. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho, eu vou colocar um retângulo saindo aqui dessa quina da cobertura e indo até a quina oposta. Vamos diminuir o zoom, eu vou fazer a marcação da calçada, essa marcação da calçada eu vou fazer na camada alvenaria em vista, Enter eu chamo a ferramenta retângulo novamente, e aí eu vou abrir um retângulo saindo aqui dessa quina da calçada e indo até a quina oposta. Por fim, eu vou fazer a marcação do contorno das paredes externas. Essa marcação vai ser feita na camada alvenaria em projeção. Enter, eu chamo a ferramenta retângulo, e aí eu vou clicar aqui nessa quina de parede e vou clicar na quina de parede oposta. Vamos subir um pouco o desenho, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a cobertura, a linha de calçada e o contorno da parede externa. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar essa quina de calçada, vamos diminuir o zoom, vou deixar alinhado entre a planta baixa e a fachada posterior. Então preciso visualizar as duas quinas de calçada. Pouso o cursor na quina da calçada da planta baixa. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Pouso o cursor na quina da fachada posterior. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Este é o momento de clicar. Clico. Vamos diminuir o zoom. Vamos aumentar aqui um pouco o desenho. Vou lá no comando aparar. Cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar essa linha inferior de calçada e a linha superior da calçada. Enter para finalizar o comando aparar. Eu já estou na camada alvenaria em projeção e aí eu vou reconstruir essas linhas que eu apaguei nessa camada. Então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto oposto. Vou dar um pequeno afastamento para poder sair aqui do View Cube. Enter duas vezes, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. E vou clicar aqui do outro lado. Isso tem que ser feito porque o beiral ele vai esconder a linha da calçada. Então o que eu tenho aqui na realidade é a projeção dessa linha de calçada. Vamos dar um zoom aqui embaixo, eu vou aqui no menu de camadas e vou ativar a camada texto geral. Vou expandir a ribbon anotação. Como a planta de cobertura vai ser impressa na escala 1:100, então eu vou trocar o estilo aqui da linha de chamada para chamada 1:100. Vou aproveitar, vou lá na ribbon anotação novamente, vou aqui no estilo de texto e vou trocar também o estilo de texto para ambiente 1:100. Posso clicar na ferramenta linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto limite da calçada. O texto saiu na camada cobertura, que é a camada corrente quando eu abrir esse arquivo. Na hora que eu clicar aqui do lado de fora, ele retorna para a camada texto geral, que foi a camada que eu selecionei. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui.
eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical, até a interseção com a linha de projeção da parede externa. Vou clicar aqui nesse ponto, entre para finalizar o comando copiar, duplo clique na linha de chamada, no lugar de limite da calçada é o limite da parede externa. Clica do lado de fora. Vamos diminuir o zoom, vamos centralizar aqui a planta de cobertura, posso retornar para a camada cobertura, comando linha, cursor na área de desenho, eu vou desenhar a linha de cumeira que vai sair do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Entre para finalizar o comando linha, vamos dar o zoom, ferramenta de deslocamento, cursor na área de desenho, eu vou dar um deslocamento de 10 centímetros, ou seja, de 0,1, Enter. Clica na linha de cumeira, clica para cima, clica na linha de cumeira, clica para baixo. Enter para finalizar o comando de deslocamento, posso apagar a linha do centro. Delete. Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu preciso fazer agora o símbolo de declividade do telhado. Para isso eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou caminhar 1,20 m para a esquerda. Então, arroba 1,2, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. O ângulo para fazer esse triângulo é de 45 graus. Então, eu vou aqui na ferramenta polar, clico aqui na lateral, e confiro se eu estou na família de 45, onde eu vou ter os ângulos de 45, 90, 135, 180 e assim por diante. Posso fechar aqui essa setinha e aí eu vou deixar o ângulo de 45 graus aqui no rastreador de objetos. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter duas vezes, clico aqui na outra extremidade e aí eu vou abrir um ângulo de 135 graus com o rastreador de objetos. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha, posso desativar o comando polar. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, aí eu vou aparar essas duas linhas que sobraram aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar o zoom no símbolo de declividade, eu vou descer essa base 10 centímetros para eu poder escrever o texto. Então, para isso eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,1, Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada texto geral. Ferramenta texto linha única, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção justificar, e aí eu vou escolher a opção de justificar superior central. Clico, vou clicar aqui nesse ponto, o ângulo do texto vai ser 0, e aí eu vou digitar a declividade do telhado, que é de 35 espaço por cento. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Posso apagar essa linha de base, delete, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona o bloco, Enter para finalizar a seleção, ferramenta MID 2, ponto base vai ser o meio entre esse ponto e esse ponto. Para onde eu vou mover? Ferramenta MID 2 novamente, eu vou mover no meio desse ponto e esse outro ponto aqui. Agora sim eu posso fazer o espelhamento. Eu vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento, vou clicar no meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, no meio da aresta oposta. Excluir o objeto de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. E agora sim o bloco ficou na posição correta. Para finalizar essa planta, eu preciso fazer a legenda. Então para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada texto legenda. Vou lá no botão inserir e localizar o bloco legenda da planta 1 para 100. Clico, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui nessa parte de baixo, ferramenta Snap de Enter. Primeiro ponto, vou pousar o cursor aqui nessa quina, a hora que a ferramenta Snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor nessa quina, a hora que a ferramenta Snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal, até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Este é o momento de clicar. Clico, afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, eu vou descer 1 metro. Então digito 1, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Ele me pergunta o número da planta, é a planta de número 10. A identificação da planta é a planta de cobertura. E a escala é a escala 1 para 100. Ok. Duplo clique no scroll do mouse.
Muito bem, com isso nós finalizamos a fachada posterior e a planta de cobertura do galpão para avicultura de postura. No próximo vídeo, iremos fazer a plotagem do projeto. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!